Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento. Olá, está começando mais uma edição do TV Imóveis. Hoje vamos abordar sobre as maracutaias contratuais, as famosas correções nas parcelas dos imóveis, que começam com parcelas pequenas e ao final não cabem em seu orçamento. E no quadro Dicas da Construção, você vai saber sobre as vantagens e diferenças das piscinas de concreto e vinil. É a partir de agora no TV Imóveis. Comprar um imóvel na planta pode parecer bem simples e chama muita atenção, principalmente pelas parcelas que são menores que aluguel, preços que cabem no bolso. São as chamadas frases que acabam deixando bem à vontade na compra de imóvel. Isso sem contar com as simulações fantasiosas, que no resultado nem sempre são tão exatos. Para nos esclarecer esses pontos sobre as correções, nós estamos recebendo hoje aqui no TV Imóveis o Dr. Marco Galduros. Dr. Marco, é um prazer recebê-lo aqui no TV Imóveis. O prazer é meu, Ana. Muito obrigado pela oportunidade de explicar um pouco sobre essas vendas na planta que tanto aflige os consumidores. Opa, eu que agradeço aí a visita. Bem, doutor, quando nós fazemos uma simulação com uma empresa, a forma correta não seria ela apontar todas essas correções logo de início? Sem dúvida, Ana. O consumidor, ele sempre tem direito, né, à informação. A informação é fundamental para que ele faça a compra de qualquer tipo de imóvel, de bem que está adquirindo. Um imóvel não é qualquer bem. Necessário que se pense muito bem, se planeje para adquiri-lo, né? Então, de fato, o corretor, no momento da venda, ele deve passar todas as informações. Modalidade de parcelamento, forma com a qual será feito esses pagamentos, o quanto será feito de subsídio, de valores de que se tenha de desconto, quanto terá de inserção de correções de valores, e é aí que chega nesse ponto, o momento da correção. Não se tem, né, em nenhum momento, a informação de será corrigindo mensalmente sua parcela. E qual seria a forma correta dessas correções? O que nós temos que saber para não ser pego de surpresa? Perfeito, Ana. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que informar que o índice a ser aplicado é o índice denominado INCC. Esse índice é uma correção monetária feita durante os meses para que as construtoras não saiam perdendo nos valores reais de venda. Porque se nós pensarmos na inflação, todo mês os preços mudam. O preço do tomate, o preço do arroz, qualquer preço se altera mensalmente. Os imóveis não fogem dessa regra, tá? Eles também se alteram durante o tempo. Então, o INCC é o índice aplicado para que se faça essa correção durante o tempo desse parcelamento na compra de um imóvel. Ok? Então, esse é o primeiro ponto a se saber. Esse índice é aplicável. Como é feito esse índice? Mensalmente. Então, não tem como nós precisarmos especificamente quanto vai ser essa correção. Ok? Isso é o primeiro ponto a ser colocado. Então, quando o corretor falou para você vai ser uma correção mínima, é o primeiro ponto que a gente tem que entender que não é mínimo ou máximo. A gente não sabe. A correção é feita mensalmente. Ela é divulgada mensalmente através de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, né? É ela que tem o poder e de passar isso aos consumidores. Por exemplo, doutor, só para esclarecer melhor, a questão desse índice, ele consta no contrato que haverá, mas ele não tem uma média em relação à porcentagem, a valores? Não. E aí entra a necessidade do consumidor buscar informação. E aí entra um dado curioso já de início de informação. Verificou-se que entre junho, segundo semestre, né, final de junho até dezembro, esse índice é menor. Bem bacana. Entre janeiro, bem importante. Entre janeiro e junho, esse índice atinge 6% em média. De julho, final de junho até dezembro, 2% apenas. Então, o que a gente orienta a fazer?
Diante disso, seria legal que a pessoa guardasse o valor correspondente a quanto ela pagasse de entrada entre janeiro e julho e adquirisse o imóvel no mês de julho. No segundo semestre. Porque o índice de correção que ela pagaria seria muito menor. Acho que uma dica bem interessante, né? Eu mesma não sabia desse detalhe. Tem um ponto também, doutor Marco, que quando você vai fazer o pagamento diretamente à incorporadora, sugere-se que você pague 10% do valor do imóvel. Me explique um pouco como funciona isso, até mesmo que as parcelas não podem ser menores que 1%. O que acontece, Ana? Como o INCC corrige mensalmente o valor da parcela, vamos trazer para a prática. Imóvel de R$100 mil, 10 mil de entrada, parcelamento da entrada, monta um planejamento na proposta com o seu corretor de valores superiores a R$1.000. Por que isso? Para que o INCC não vire uma bola de neve, porque ele incide mensalmente. Dessa forma, você afasta esse índice, ele não se torna tão prejudicial no seu negócio. Bem, é um ponto bem importante. Outro ponto que eu acho que vale nós ressaltarmos é o caso em relação ao atraso da obra. Sem dúvida. Tem consequências financeiras também. Sem dúvidas, Ana. E as consequências muitas vezes são gravíssimas. Existem processos aí judiciais já dizendo no final de toda essa negociação, que a gente está lá no começo, que atingem por volta de 30% do valor do imóvel muitas vezes. Como isso ocorre, Ana? Muitas vezes não, é obrigatório no contrato ter a data de entrega, ok? Existe um prazo de carência dessa data de entrega, um prazo de respiro para a construtora de aproximadamente 6 meses, isso também está previsto em contrato. Esses 6 meses ultrapassados, o que acontece? Todo esse índice de correção que a gente está falando aqui, de que aumenta o saldo devedor, ele se torna ilícito. Por quê? Vamos trazer um exemplo, se torna ilegal. Concreto. Totalmente ilegal, não pode ser cobrado. Vamos trazer um exemplo concreto. Ana. O que aconteceu com o seu saldo devedor? Esse índice que a gente tem falado durante toda essa conversa foi incidindo nesse período que ele não poderia incidir no valor do seu imóvel. Ou seja, você já pagou esse índice no período que você deveria, de acordo com o contrato. Perfeito. O que você tinha que pagar já está pago. Isso é jogado no seu financiamento, quando você vai até a instituição financeira para poder ter o pagamento do imóvel. O que acontece? O que era 100 para você financiar vira 110, 120 mil. Por causa do atraso na obra, na entrega, por parte da construtora. Da construtora, o consumidor realmente. O consumidor não tem nada a ver com a situação. Nenhuma responsabilidade. Nenhuma responsabilidade. Portanto, fica sempre a dica. Vai comprar um imóvel, pega a proposta com o corretor, leva até um profissional de confiança, um advogado da sua confiança, para que ele analise aquelas cláusulas. E se ocorrer algum problema nesse meio tempo, não assine nenhum tipo de quebra de contrato sem consultar o profissional. Doutor Marco, nosso tempo acabou. Muito obrigada aqui pelo esclarecimento. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade e espero que tenha servido para que os consumidores não sejam lesados nos negócios aí com as construtoras. Com certeza auxiliou bastante. Muito obrigado. Bem, e você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o quadro Dicas da Construção em Fase de Acabamento. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascon conta com profissionais de qualidade prestando serviços para você, cliente. Ferrascon Assessoria Contábil. Telefone 3031 3434. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006.
E o quadro de hoje é para você que quer obter a mais vantajosa relação custo-benefício das piscinas. Piscinas de concreto ou vinil? Olá, meu nome é Rodrigo Carvalho. A maior parte das pessoas pergunta o que é melhor, a piscina de azulejo ou a piscina de vinil? É impossível responder essa pergunta, tá? As duas têm vantagens e desvantagens e vão se adequar ou não ao que o cliente quer. Então a resposta é: o que é melhor para o cliente? Quais são as vantagens e desvantagens de uma piscina de vinil? A piscina de vinil ela é uma piscina com uma obra muito mais rápida, muito mais simples, já que o vinil ele além de ser o revestimento, é ele também que segura a água. Então como ele é flexível, você consegue criar uma estrutura mais simples para segurar essa água. O vinil também tem a vantagem de ser uma obra mais rápida, ele tem um custo menor e ele tem hoje muitas fábricas que produzem estampas muito diferenciadas. Então você consegue, depois de um certo desgaste do vinil, transformar essa piscina de forma rápida e barata com uma estampa nova. Estampas que imitam revestimentos. Então o vinil tem uma grande versatilidade, vamos dizer assim. Quais são as desvantagens do vinil? O vinil ele tem vamos dizer, uma resistência menor e uma durabilidade menor se comparado ao revestimento cerâmico. Ou seja, ele fura em alguns casos se o cliente não tomar cuidado. Ele vai ao longo do tempo se desgastar, ele vai desbotar, mas depois de algum tempo você vai trocar e ele vai estar novo. Quais são as vantagens e desvantagens da piscina de azulejo? As grandes vantagens: a piscina de azulejo tem um revestimento que dura muito tempo. Normalmente as pessoas acham a piscina mais bonita, mas ela tem algumas desvantagens. Você tem um risco estrutural muito grande se ela não é bem feita. Você gasta mais porque é uma estrutura muito mais reforçada, né? E você tem que aplicar um impermeabilizante. Esse impermeabilizante tem que ser muito bem testado, né? De forma geral, a piscina de azulejo é bem mais cara que a piscina de vinil, mas as duas atendem muito bem diferentes tipos de clientes. O valor de locação residencial caiu 0,22% em julho na capital em relação aos valores de junho. De acordo com a pesquisa do Secov, em 12 meses, os preços subiram 6,66%, sendo a menor variação desde 2007. Bem, estamos encerrando mais uma edição. Já quero agradecer pelo seu carinho e pela sua audiência e te convidar a conhecer o nosso site, que além de trazer notícias, transmite a nossa programação em tempo real. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana com mais uma edição do TV Imóveis. Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento.